Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Nunca a famosa frase de Vladimir Lenin foi tão adequada para a política americana como agora. Donald Trump tem sido acusado, desde o primeiro dia de mandato, de ser espião russo, colaborador dos russos, empregado dos russos, contra, evidentemente, os interesses norte-americanos. Essa é a acusação dos democratas. Essa, aliás, foi a acusação de Hillary Clinton em campanha, ainda em campanha. Trump trabalha para os russos. Acontece que, passado alguns dias do impeachment, surgem provas, e cada vez mais contundentes, de que quem de fato trabalha para os russos é a família Clinton, e há muito tempo. Bem, mas antes de entrarmos nessa matéria especificamente, vou lembrar um fato ocorrido no começo de janeiro. No dia 5 de janeiro desse ano, a grande mídia americana deu com destaque um fato um tanto estranho. O CEO do maior banco estatal russo desembarcou naquele dia, num sábado, no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, vindo num voo fretado de Moscou. Ele embarcou em Moscou e desembarcou na Flórida. Só que detalhe, o desembarque se deu a poucos quilômetros de onde estava passando férias o presidente Donald Trump, num dos seus hotéis, o Hotel Mar-a-Lago, na Flórida. Bem, não demorou muito para a própria esquerda, para a gente da mídia, especular o que estaria fazendo o CEO German Gref, o CEO do maior banco estatal russo, pertinho da casa de Donald Trump, onde Donald Trump passava férias. Chegaram a dizer, inclusive, que o homem tinha levado malas de dinheiro para Donald Trump. Bem, especulações à parte, a notícia logo foi engolida por outros fatos relevantes, como, por exemplo, o impeachment de Trump. Não se falou muito sobre o assunto, mas o interessante era deixar a suspeita no ar. O que fazia o CEO do maior banco estatal russo, amigo e confidente de Vladimir Putin, o seu primeiro-ministro da economia, aliás, ali pertinho da casa de Donald Trump? Como explicar isso? O bom mesmo para a esquerda foi ter deixado a suspeita no ar, porque em paralelo corria o processo de impeachment. Bem, eu vou fechar esse comentário num parênteses e volto a ele no final do vídeo, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Como disse, passado alguns dias do impeachment, começam a surgir as ligações perigosas entre os Clintons e os russos. Há poucos dias atrás, na convenção do Partido Democrata em Iowa, quando era dado como certa a vitória de Bernie Sanders, surgiu um problema. No dia de se anunciar o resultado da votação para delegados do partido em Iowa, a explicação dos democratas: houve um problema na contagem de votos, portanto não é possível dizer quem ganhou. Nesse exato momento, um quase desconhecido prefeitinho cantou vitória. Pete Buttigieg disse que tinha vencido. E ele corria por fora, mas muito por fora. O favorito era Bernie Sanders. Bem, Bernie Sanders gritou, dizendo que havia trapaça.
Donald Trump tuitou dizendo que havia suspeita, porque, aliás, a suspeita era recorrente. Em 2016, Hillary Clinton havia puxado o tapete do mesmo Bernie Sanders, que era também favorito naquela ocasião para disputar com Donald Trump. E no final das contas, quem disputou a eleição foi a famigerada Hillary Clinton. Por isso, Trump tuitou: o Partido Democrata não é de confiança. Se eles não conseguem transparência numa votação de sua própria convenção, como é que poderão administrar o país? Pois é, mas a suspeita, essa suspeita externada por Trump e pelo próprio Bernie Sanders, serviu de gatilho para uma grande investigação de um site, de um site conservador, um blog conservador, chamado The Conservative Opposition. Conservative Opposition descobriu coisas interessantíssimas por causa dessa complicação que houve em Iowa. A primeira descoberta foi a seguinte: o Partido Democrata havia contratado para a contagem dos votos uma empresa que produziu um aplicativo. O aplicativo foi usado para a tabulação dos votos. Porém, o aplicativo deu problemas. E no final das contas, esses problemas, num primeiro momento, tiraram a vitória de Sanders e deram-na para Pete Buttigieg. O blog foi investigar quem era a empresa por trás do tal aplicativo. Chama-se Shadow Inc. Bem, a primeira suspeita em relação a essa empresa é que ela tem apenas 1 aninho de idade. E aí a pergunta: um partido como o Partido Democrata, que vive reclamando de suspeitas de interferência russa nas eleições de 2016, entregou para a contagem de votos da sua primeira convenção a responsabilidade a uma empresa que tem apenas 1 aninho. Muito suspeito. Se era para entregar para alguma empresa com certo aplicativo para isso, teria que ser por empresas consagradas e transparentes, idôneas, consagradas pelo mercado, com história. Mas preferiram os democratas entregar a contagem de votos para essa empresa, Shadow. Bem, aí começa todo o processo de investigação do The Conservative Opposition. A matéria, a primeira parte da matéria, e por isso eu coloquei aqui no título parte 1, porque novas descobertas estão sendo feitas e novas revelações serão apresentadas nos próximos dias. Portanto, essa é a parte 1. Bem, em relação a Shadow, o site diz que é uma empresa de tecnologia que cria aplicativos e produtos para o setor político, para a esfera política, para o movimento progressivo, desenvolvendo ferramentas acessíveis e fáceis de usar por equipes e orçamentos de qualquer tamanho. A empresa afirma em seu blog que trata-se de um grupo formado por um grupo sem fins lucrativos. Bem, o blog diz também o seguinte: tenha em mente que não somos propensos a comprar conspirações. Todo o motivo pelo qual começamos essa prática investigativa foi expô-la em detalhes. Mas nesse ponto a coisa toda simplesmente não passa ou não passava por nenhum teste de cheiro. O cheiro ruim estava no ar. E torna-se muito mais inacreditável quando descobrimos que o CEO da empresa, um certo Gerard Niemira, tem ligações, ou melhor, trabalhou para a Cronin,
antes de trabalhar na Shadow. Quero dizer, antes disso, ele havia trabalhado na campanha presidencial de Hillary Clinton em 2016 como diretor de produto. Mas ainda há mais. Antes de trabalhar na campanha de Hillary Clinton, um dos donos da empresa, o CEO, ele trabalhou para a Kiva, uma empresa de empréstimos internacionais com vínculos com praticamente todos os países suspeitos que se possa imaginar. Neemira não é o único funcionário da Shadow com vínculos com os Clinton. Anna Hall, gerente de produtos da Shadow, foi assistente especial do diretor de tecnologia da campanha de Clinton. Krista Davis, diretor de tecnologia da Shadow, era engenheiro de software na campanha de Clinton. Então, diz a matéria para revisar, não estamos nem perto do fim. Aqui estão alguns fatos a serem considerados quando essa imagem se juntar a outras. Hillary Clinton tem criticado recentemente, publicamente, Bernie Sanders, atacando-o em várias ocasiões. O prefeito Pete Buttigieg, muito antes de uma parcela significativa dos resultados terem sido relatadas, já dava como certa a sua vitória. E agora estamos descobrindo que uma empresa na qual Hillary Clinton é influente ou faz, digamos, tem ascendência, uma empresa que muitos políticos hoje se esforçam para se distanciar, é a empresa que tomou conta dos votos, que tomou a responsabilidade de contar os votos em Iowa. Praticamente é como um romance policial. Mas isso é só o começo. Um pouco de pesquisa sobre os atuais acionistas da Shadow Inc., revela alguns fatos genuinamente perturbadores. 35% das ações da empresa pertencem a uma holding chamada ZFC. Essa holding tem sede em Wilmington, Delaware. Isso lembra alguma coisa? Bem, lá é uma das bases de Hillary Clinton. E diz o site, pois é isso. Como a ZFC Holdings está em... Por que ela está em Delaware? Porque é de propriedade de uma senhora chamada Hillary Clinton e foi aberta para legalizar 5,5 milhões de dólares da sua editora de livros. E isso foi feito apenas uma semana depois que ela deixou o cargo de secretária de Estado do governo Barack Obama. Pois é. 30% da Shadow pertence a uma empresa de Hillary Clinton que foi criada para, digamos assim, esconder os problemas de outra de suas empresas, uma editora de livros. Ou melhor, para, digamos, contabilizar um montante de dinheiro que a empresa, a editora de livros, não podia. É como se fosse uma empresa de fachada para lavar dinheiro, pois essa empresa de fachada tem 35% da Shadow, além de seus principais funcionários já terem trabalhado para Hillary Clinton. Hillary Clinton não é a maior preocupação de alguns proprietários da Shadow, e isso parece assustador. A MarkNet é uma empresa sediada na Turquia,
com dois grandes acionistas, uma empresa de energia na Inglaterra, de propriedade de Oleg Deripaska, que é, você adivinhou, um oligarca russo e confidente próximo de Vladimir Putin. Pois essa empresa, Marknet, do oligarca russo Oleg Deripaska, é sócia de Hillary Clinton na Shadow. Ou melhor, é sócia da Shadow e, portanto, é sócio de Hillary Clinton. Como essas histórias costumam fazer um fluxo de fatos e de um fluxo passa-se a outro, procuramos os donos da Shadow e topamos e tropeçamos no The Queen. Começamos a procurar outros negócios da rainha, The Queen, Hillary Clinton, e encontramos um negócio chamado, uma empresa chamada WJC. WJC. A WJC é uma empresa sem ativos permanentes. Milhões de dólares, no entanto, foram canalizados através dessa empresa. Antiético talvez, mas não ilegal. O que é digno de nota, porém, é que cerca de 10 milhões de dólares que passaram por essa empresa WJC, que é de Hillary Clinton, vieram de uma empresa chamada Yandex Money, e dizia respeito a honorários de consultoria. E isso vem sido feito desde 2016. Bem, perguntamos, por que isso era significativo? Porque 75% da Yandex pertence ao banco Sberbank, o maior banco estatal da Rússia. Quem era o CEO do maior banco estatal da Rússia que desceu no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, a poucos quilômetros da casa de Donald Trump? German Graf. Pois é, este banco depositou 10 milhões numa empresa de Hillary Clinton chamada WJC, que especula ser o acrônimo de William Jefferson Clinton, 10 milhões de dólares a título de... isso nos lembra as palestras do Lula aqui, a título de... como diz aqui o site... dignos passaram a título de honorários de consultoria, desculpem. Pois é, a matéria segue dizendo que essa história levou ainda a outra história. Lembre-se, bem, aí voltamos ao caso do avião, o avião fretado pelo CEO do maior banco estatal russo, que saiu de Moscou e pousou na Flórida. Bem, aqui chega a matéria. Na primeira semana de janeiro de 2020, a mídia fez um grande barulho por causa de um boato, por causa de um boato de que o CEO do maior banco estatal russo estava na Flórida. Especulou-se que o CEO do banco tinha levado empréstimos do Deutsche Bank a Donald Trump, dinheiro do Deutsche Bank a Donald Trump, que haviam sido realmente apoiados pelos russos. Bem, essa notícia foi dada como um furo de reportagem, mas o que descobriu o The Conservative Opposition? Prestem atenção. Na mesma noite foi vazado que Hermann Gref, CEO da Sberbank, fretou
um voo privado para um local a poucos quilômetros do resort de golfe Mar-a-Lago de Donald Trump. Parecia certamente muito ruim para o presidente. E foi muito ruim para o presidente escutar notícias de que ele estava tendo ligações com o banqueiro russo para receber empréstimos de um banco alemão. E essas mensagens eram de fato reais, porque de fato este banqueiro, esse CEO do Banco Estatal Russo, estava num avião que pousou mesmo na Flórida. Isso tudo é verdade. Só que a notícia era incompleta. Segundo uma fonte próxima aos Clinton e verificada depois e confirmada depois, Hermann Graf estava de fato a bordo do avião. De fato, chegou perto do resort de Donald Trump. 2 fatos cruciais, no entanto, foram omitidos na época. Um é que o avião fez uma parada para reabastecer em Belfast, na Irlanda. Uma parada que por algum motivo durou mais de 2 horas. Coincidentemente, houve outro hóspede notável em Belfast naquela noite. A senhora Hillary Clinton. Hillary estava em Belfast para um evento na universidade, na Queen's University, onde ela seria nomeada chanceler da Queen University. E, ainda mais coincidentemente, diz a matéria, naquela mesma noite, quando Donald Trump estava aproveitando as férias com sua família em Mar-a-Lago, um certo William Clinton estava a quilômetros de distância também do resort de Donald Trump. Bem, o que aconteceu de fato? O avião que saiu de Moscou não foi diretamente para a Flórida, fez uma parada em Belfast, na Irlanda. Nesta parada, quem embarcou no avião? Hillary Clinton pegou uma carona no avião. E o avião desceu na Flórida, muito próximo também da casa de um certo William Clinton. Dá para ligar os pauzinhos? Um certo William Clinton estava muito próximo do aeroporto onde desceram o CEO do maior banco estatal russo e a senhora Hillary Clinton. Nada a ver com Donald Trump. Agora, o que de fato foi fazer o CEO do banco russo lá na Flórida? Bem, a segunda parte diz respeito a isso. Mas, por enquanto, o que nós vimos é o seguinte: a família Clinton tem sociedade com os russos numa empresa de aplicativos que está contando votos do Partido Democrata. É claro que as coisas não param por aí, evidente que não. Mas as provas estão surgindo. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Isso define muito bem o que é o Partido Democrata. E define muita coisa por aqui também. Mas isso é outra história e para a gente mais competente. Até depois.